Fala aí, galera, tranquilo? Bom, eu sou o professor Caio Nogueira e hoje nós vamos ver a coleta de sangue periférico da teoria até a prática. Peço a vocês que me sigam nas minhas outras redes sociais. Nessa rede social aqui, meu nome é professor Nogueira. Bom, primeira etapa, o flebotomista, ou seja, quem vai realizar o procedimento de coleta, ele deve se identificar ao paciente. Essa é a etapa mais importante. Eu costumo dizer para os meus coletores que eles são as pessoas que vão dar segurança a esse paciente. O paciente já chega no local de coleta com medo, né, de ser machucado, de ser ferido, de acontecer alguma coisa, e é o flebotomista, o principal indivíduo que vai estar ali nessa local de coleta. Então ele deve dar esse incentivo ao paciente. Depois, ele deve perguntar o nome do paciente, conferindo com a solicitação dos exames. Se esse paciente for criança ou estiver inconsciente, nós devemos perguntar ao acompanhante o nome desse paciente. Se esse paciente estiver dormindo, devemos pedir com calma, né, que esse paciente acorde. Isso porque a gente tem estudos que mostram que se nós compararmos pacientes deitados com pacientes em pé, a coleta desse analito tem concentrações diferentes, que pode variar em mais ou menos 9% para a dosagem de proteína e colesterol total. Depois, devemos verificar a condição de jejum, restrições alimentares, hipersensibilidade ao látex ou ao antisséptico, principalmente as condições de jejum. Nós sabemos que cada analito dentro do laboratório de análises clínicas, ele tem um tempo de coleta diferente. Então, devemos ter certeza que esse paciente realizou as condições de jejum. Principalmente para evitar que esse paciente tenha que voltar lá no laboratório para realizar o procedimento de nova coleta. Também sempre estar atento à hipersensibilidade ao látex, caso o coletor vá utilizar garrote de látex ou a determinados tipos de antissépticos. Depois devemos selecionar os tubos, agulhas e demais materiais necessários à coleta e principalmente verificar a identificação do tubo, ver se esse tubo está identificado. Um dos principais erros nessa etapa, que a gente chama de etapa pré-analítica, vem de erros de identificação de amostra. Então, devemos sempre identificar os tubos. Depois, vamos aplicar o torniquete e selecionar a veia. Essa é uma parte muito importante, onde a gente vai escolher a veia do paciente que nós vamos coletar. Nós devemos sempre evitar áreas queimadas ou feridas ou locais que tenham acesso venoso para soro e medicamento. Bom, o primeiro local de escolha de coleta é a fossa anticubital. É indicado que o garroteamento ou aplicação do torniquete deve ser feita 7,5 centímetros acima do local de coleta. O que eu peço para os meus coletores é medir 4 dedos acima do ponto de coleta e o torniquete tem que ser aplicado nesse local. Depois, devemos escolher a veia que nós vamos realizar a punção, sempre dando prioridade a essa veia aqui chamada veia cubital mediana. Esse paciente que nesse esquema, ele tem uma veia que nós chamamos de forma em M, com formação em M. Existem ainda pacientes que têm uma veia em conformação em H. Mesmo esses pacientes tendo essa conformação em H, nós damos prioridade à veia cubital mediana que vai passar no meio desse braço. Caso não consiga coletar nessa veia, você vai ter as veias laterais como opção, sempre escolhendo as veias de maior calibre. Caso ainda o coletor não tenha
conseguido realizar a coleta nesse local, ele pode optar para a região posterior da mão, dando prioridade à veia cefálica. Uma das partes mais importantes é que, durante o procedimento de coleta da punção, esse coletor precisa estar utilizando os seus equipamentos de proteção individual, sempre de acordo com o procedimento operacional padrão do laboratório. Só explicando um pouquinho por que nós realizamos o garroteamento do local da punção, porque o garroteamento ele serve para realizar uma oclusão temporária, gerando uma leve hemoconcentração local, facilitando assim a evidenciação dessas veias, o que facilita consequentemente a coleta dessa amostra. É óbvio que, se nós extrapolarmos um tempo determinado dessa coleta, desse tempo de garroteamento, a hemoconcentração local vai ser tão alta que nós vamos alterar as concentrações dos analitos. Então, é previsto em legislação que, em procedimentos de controle de qualidade, que o tempo de coleta deve ser de, no máximo, de 1 minuto. Isso porque a gente tem alguns estudos mostrando que como a variação na composição da amostra, quando a oclusão venosa é prolongada para 3 minutos, por exemplo. Nós devemos fazer em 1, e essa aqui foi prolongada em 3 minutos. Isso geraria mais ou menos um aumento de proteínas totais de 4,9%, um aumento de colesteróis totais em 5,1%, ou, num caso extremo, aqui um aumento de aspartato aminotransferase de 9,3%, ou até mesmo uma diminuição de determinados componentes, determinados analitos. Tranquilo? Então agora a gente vai ver o procedimento coleta na prática. Primeira etapa é o garroteamento do braço do paciente. Ele deve ser feito aproximadamente 4 dedos acima do local da coleta. Lembrando que ele não pode também ultrapassar 1 minuto de tempo de garroteamento. Agora nós vamos fazer a limpeza do braço do paciente. Ele deve ser feito com gaze e álcool 70 do centro do braço do paciente para o lado de fora, sempre fazendo movimentos circulares. Antes de começar a punção, espere aproximadamente 30 segundos para evitar a hemólise. Antes da coleta, você deve fazer movimentações com o êmbolo aproximadamente 10 vezes. E aí sim, desencapar a agulha. Lembre-se que o bisel ele tem que estar voltado para a parte de cima e não para a parte de baixo do braço do paciente. Você vai apoiar sua mão sobre o braço do paciente, não no local do ponto de coleta, e aí sim realizar a coleta. Ela deve ser de aproximadamente 30 graus. Bora, capeta. Assim que você achou a agulha, você deve soltar o garrote. Pode puxar.
Bote um algodão sobre o local de punção. Peça para o paciente segurar. Lembre-se, peça para ele evitar dobrar o braço. Isso acaba rompendo o tampão plaquetário. Agora nós vamos passar a amostra para o tubo do paciente. Lembre-se que esse tubo tem que estar devidamente identificado. Escorrendo sangue sempre pela parede. No tubo de EDTA, lembrar de homogeneizar aproximadamente 10 vezes. Depois os tubos de citrato, tubo para soro, tubo com heparina, depois tubo com EDTA e tubo com fluoreto de sódio. E está atento ao descarte desse material que foi utilizado durante esse procedimento de coleta. Cada resíduo desse tem um destino diferente aí, de acordo também com o procedimento operacional padrão do laboratório. Galera, espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pela rede social que eu mostrei no início da aula. Forte abraço!